Olá você, e aí? Vamos bater mais um papinho sobre tributação? Não pretendo nesse vídeo esgotar todo o tema de hoje, porque é um tema complexo, um tema que envolve uma série de situações, mas eu acho que após esse vídeo você vai ter aí uma ideia bem legal do que você pode fazer quando você pretender ou quando você for fazer aplicação financeira no exterior. Esse é o assunto de hoje. A primeira dica que eu dou para você é escolher o país. Qual o país que você vai colocar seu dinheiro? Isso por uma razão bastante simples, uma razão também que pode ser a diferença entre você perder seu dinheiro ou você ter dificuldade de recebê-lo de volta. É verificar a estabilidade política desse país. Então, países que existem um risco soberano muito alto, que é conhecido no mercado como sovereign risk. O que é esse risco soberano? É o risco de ser decretado um fechamento total das operações de câmbio e não se poder tirar nenhum centavo de lá. Isso pode acontecer dependente da estabilidade política daquele país. Então, você analisando essa primeira situação, você tem os outros assuntos que você deve levar em consideração também. A segunda coisa que você tem que ver é, qual é o regime tributário daquele país? Ele tributa o estrangeiro, ou ele dá uma isenção para o estrangeiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem lá um formulário, um W8, que você manda lá para o IRS, que é a Receita Federal Americana, e eles ficam sabendo que aquele rendimento pertence a um estrangeiro, então você fica livre do withholding tax lá, que seria um imposto de renda de fonte. Tudo bem. Agora, se no país que você aplicar o seu dinheiro tiver tributação, inclusive para o estrangeiro, você deve verificar depois se esse país tem algum tipo de acordo com o Brasil que te permita compensar o imposto pago lá fora com o imposto devido aqui dentro. Então, quando há reciprocidade, ou seja, quando o país de lá também permite que seus contribuintes compensem o imposto de renda pago no Brasil, no imposto devido lá naquele país, essa regra também vale para o lado de cá. Então, feito essas duas considerações, que é regime tributário e regime político, você tem mais uma coisinha para pensar. Como é que eu mando dinheiro? Eu mando dinheiro para mim mesmo, como uma disponibilidade de pessoa física para pessoa física, ou eu mando esse dinheiro como pessoa física, mas para uma companhia minha lá fora, para uma offshore que eu abro lá fora. Qual a diferença entre as duas coisas? Quando você está mandando dinheiro como disponibilidade, dinheiro e disponibilidade para você mesmo, então você está mandando dinheiro de você para você mesmo. Então tudo que acontecer com esse dinheiro lá fora está necessariamente acontecendo com você também. Então se você tem esse valor aplicado em um título, esse título paga juros semestrais, trimestrais, ou sei lá qual é a periodicidade, e você não traz esse dinheiro para cá, no momento que esse dinheiro cair na sua conta lá fora, da sua pessoa física, será considerado disponibilizado para você. Isso significa dizer que ele vai ser tributado no Brasil nesse momento. Lembra-se que um dos primeiros vídeos que a gente falava sobre isso, sobre as características do rendimento, que o rendimento é toda a vantagem que for mensurada em valor que o contribuinte tiver. Então, e o fato gerador do imposto, o que é? É justamente a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica da renda. O que é disponibilidade econômica? É o dinheiro no meu bolso ou o dinheiro na minha conta corrente. E o que é disponibilidade jurídica? É quando esse dinheiro está disponível para mim em determinado lugar, não há nada mais a fazer, eu posso pegar esse dinheiro no momento que eu quiser. Então, quando existe um crédito numa conta corrente sua no exterior, as duas coisas aconteceram. Você tem a disponibilidade jurídica e você tem também a disponibilidade econômica. Então, nesse momento, o fato gerador já aconteceu, o imposto tem que ser pago no Brasil, independente de você trazer esse dinheiro para cá ou não. Então, qual é a diferença quando você faz essa mesma coisa e você constitui uma offshore? Lembra-se, construir uma offshore, embora tenham sido usadas para maus propósitos, ter uma offshore não é nenhum crime, é algo perfeitamente legal. Você cumpre todas as regras da própria Receita Federal, do Banco Central para remeter o dinheiro, e você coloca numa companhia. Qual é a diferença? Você é uma pessoa física, a sua companhia é uma pessoa jurídica. Então são duas personalidades jurídicas distintas. Então o que acontecer com a pessoa jurídica lá fora não necessariamente acontece com você aqui também. Então, essa mesma aplicação que foi feita na pessoa física, feita na pessoa jurídica, todo o rendimento que foi gerado nessa pessoa jurídica, ele vai ser considerado da pessoa jurídica.
Então ele vai ficar na pessoa jurídica, não vai disparar nenhum gatilho de tributação no Brasil, a menos que você declare esse valor para você como um pagamento aí de uma remuneração qualquer e traga o dinheiro para cá. Mas enquanto o dinheiro estiver nessa companhia, ele não vai ter nenhuma tributação aqui. Existem meios também no futuro de você precisar trazer esse dinheiro, você trazer ele com isenção fiscal. Mas isso é outra história, porque depende da situação de cada um. Então são situações particulares que é bom a gente não falar aqui, senão acaba tomando como se fosse uma coisa genérica e não é bem assim. Tem alguns procedimentos que eu tenho que tomar para poder trazer esse dinheiro de volta para cá sem pagar imposto, independente de ter sido valorizado lá fora ou não. Bom, quando você fez tudo isso, então, você já escolheu o país, escolheu o regime tributário, viu se tem cláusula com o Brasil, contrato ou acordo com o Brasil para evitar a bitributação ou para permitir a compensação pago. Você decidiu que vai ser pessoa física ou pessoa jurídica, então agora está na hora de você olhar para dentro do Brasil. Quais que são os efeitos tributários que isso causa para você? Aí a gente tem que fazer já uma diferença, porque a lei ela trata do ponto de vista tributário os rendimentos de acordo com a sua origem, ou seja, ativos que foram adquiridos com rendimentos originariamente recebidos em moeda estrangeira, eles têm um tratamento de conversão. Ativos que foram adquiridos, aplicações financeiras que foram feitas com rendimentos originariamente em reais, ele tem uma outra forma, não necessariamente forma de ser tributada, a tributação é a mesma, mas uma forma de construir a base de cálculo. Quando você tem em moeda estrangeira, que com a moeda estrangeira você adquiriu um ativo lá fora, então um exemplo disso, você prestou um serviço no exterior e a pessoa que tomou o seu serviço te pagou lá no exterior. Então isso é um rendimento gerado originariamente em moeda estrangeira. Quando você aplica esse valor lá, o ganho de capital ele vai ser calculado em moeda estrangeira. Então você ganhou $1.000, aplicou $1.000 e resgatou $1.500. Esses $500 vão ser convertidos na moeda local, na moeda brasileira, por uma taxa de câmbio que é divulgada pelo Banco Central e também pela Receita Federal, e aí você vai transformar em reais para você pagar um imposto, que esse imposto de ganho de capital é de 15%. Agora, se os rendimentos foram originariamente em reais e você os remeteu para o exterior e lá você comprou esses ativos, então o cálculo é um pouco diferente. Você vai pegar essa base de cálculo, esse valor que você recebeu de volta, você vai transformar esse valor em reais e aí você vai comparar com a quantidade de reais que foi mandada no início. Então a diferença entre uma coisa e outra também vai ser o ganho de capital e a partir daí você aplica as alíquotas tributárias em cima dele, que também são de 15%. Então essa é uma particularidade interessante e tem uma outra coisa também, que você pode ter um investimento dito no exterior, mas aqui mesmo. Você foi numa casa de câmbio, comprou uma quantidade de moeda estrangeira e você guardou na gaveta da sua casa. E você pretende, ao longo de um determinado período, vender isso no mercado. Você fez isso como um investimento. Então, quando você tem moeda estrangeira em espécie, e aí tem uma coisa importante também, que não importa qual que seja a moeda, euro, lira, ou qualquer outro tipo de moeda, você vai sempre converter para dólar primeiro, para você poder fazer a conversão para o ganho de capital no Brasil. Nesse caso, você tem uma situação, tem um tratamento tributário um pouco diferente das aplicações financeiras. O ganho de capital que você tem nas diversas operações que você faça durante um ano, a apuração é anual, você não apura cada ganho de capital. Você apura anualmente e aí o ganho de capital vai ser a diferença entre o valor que você comprou a moeda e o valor que você vendeu, vai ser essa diferença positiva e sobre isso você vai pagar um imposto de 15%. E a diferença é que esse ganho de capital todo você vai declarar na sua declaração de imposto de renda e o imposto devido você vai pagar em uma alíquota única no último dia útil lá do mês de abril, que você entrega a sua declaração também. Então essa é só uma particularidade, como eu falei para vocês, não dá para esgotar esse assunto todo aqui, a gente pode conversar ou continuar esse assunto num outro vídeo. Valeu, um abraço, tchau, tchau.